Em votação, a Câmara dos Deputados decidiu arquivar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. Veja como ficou o placar. 263 deputados votaram sim pelo arquivamento da denúncia, ou seja, a favor do presidente. E 227 deputados votaram não. Queriam o afastamento de Temer e que as investigações prosseguissem. Houve abstenção de 2 deputados e 19 deputados ausentes. Isso significa que os representantes do povo brasileiro no Congresso aprovaram o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do deputado Paulo Abicael, do PSDB de Minas Gerais, que recomendava a rejeição da denúncia da PGR. Veja como cada deputado goiano votou. Votaram sim os deputados Alexandre Baldi, do Podemos, Célio Silveira, do PSDB, Daniel Vilela, do PMDB, Giuseppe Vec, do PSDB, Euler Cruvinel, PSD, João Campos, PRB, Jovair Arantes, PTB, Lucas Virgílio, Solidariedade, Magda Mofato, PR, Pedro Chaves, PSC, Roberto Balestra, PP e Tiago Peixoto, PSD. Apenas 4 deputados goianos votaram pela investigação de Michel Temer. Foram eles: Rubens Ottoni, do PT, Fábio Souza, do PSDB, Flávia Moraes, do PDT e Marcos Abrão, do PPS. O único deputado goiano que não compareceu à votação foi delegado Valdir, do PR. Michel Temer sai vitorioso, mas por enquanto essa é uma vitória pessoal e não política. Porque com a quantidade de votos que ele conquistou ontem, ele não conseguiria, por exemplo, aprovar agora a reforma da Previdência. Para aprová-la, seriam necessários pelo menos 308 votos. O discurso para justificar o voto foi unânime: estabilidade econômica. Pela estabilidade econômica e a volta do pleno emprego, eu voto sim, senhor presidente. Teve de tudo: bate-boca e até deputado que cumpre regime semiaberto votando. Olha ele aí, Celso Jacob, do PMDB. Votou a favor de Temer. Outro que votou a favor do presidente foi o polêmico deputado do Pará, Vladimir Costa, do Solidariedade. Aquele que tatuou o nome de Temer, durante a votação foi flagrado trocando mensagens picantes com mulheres pelo celular. Esse advogado eleitoral deixa claro: mesmo com a vitória de ontem, ao final do mandato, o presidente Michel Temer vai responder na justiça por corrupção passiva. Que fique claro, não significa impunidade, mas sim apenas que por agora ele não vai responder a esse crime, ele vai responder depois que deixar o mandato. Isso é uma previsão constitucional, claramente, onde o Constituinte deixou claro que o Congresso pode fazer isso em nome da governabilidade. Essa imunidade, então, ela recai sobre a presidência da República e não sobre a figura do presidente. Lembrando que o Ministério Público Federal ainda tem mais 2 denúncias na gaveta contra o presidente Temer. Nós vamos falar sobre o resultado dessa votação agora com o cientista político Francisco Tavares, que está aqui conosco no estúdio do Jornal do Meio-Dia. É assim de arrepiar, né? De ver tanta coisa acontecendo, ainda mais o deputado lá com o seu celular tratando de assuntos nada convencionais ou políticos na hora de uma votação tão importante. Passou a ser um destaque policial, né? Pois é, né? Um absurdo um trem desse. Mas na sua avaliação, Francisco, justifica essa explicação aí de muitos de que em nome da estabilidade, da governabilidade, arquiva-se essa denúncia, não se dá bolas para o grande crime que está aí posto pela Procuradoria-Geral da República de até de oferecimento de R$500 mil encontrado em uma mala? Na verdade, não. O ponto é que, boa tarde para vocês. O ponto é que, do ponto de vista de um regime democrático, independentemente das convicções ideológicas, da disputa política, 2 propriedades precisam ser observadas numa democracia. A primeira delas é a seguinte: o parlamento deve, em alguma medida, reverberar ou ressoar o que aparece na opinião pública. É verdade que nem sempre o parlamento vai decidir exatamente como a maioria da população. Mas quando mais de 80% dos habitantes querem que esse processo siga para o Supremo e o presidente seja afastado, e quando apenas 5% dos habitantes apoiam esse presidente e o parlamento decide por uma maioria que não é bem assim,
há um descolamento entre as nossas instituições e a sociedade. É insistir demais em ignorar o eleitor, Exato. o povo. E isso ainda malfere um segundo aspecto da nossa democracia. As decisões proferidas pelo parlamento, e é por isso que chama parlamento, né? Vem da palavra parlar, é falar, debater, discutir, tem que ter relação com os argumentos que foram apresentados. Então, se alguém pergunta, o presidente Michel Temer está envolvido num escândalo de corrupção porque foi gravado em relações inidôneas com Joesley Batista, porque o seu teleguiado Loures foi encontrado com uma mala de 500 mil, e alguém responde, eu quero estabilidade econômica, há um descompasso entre os argumentos e o que é discutido. Então, o parlamento deixa de ser a casa em que se discute racionalmente e passa a valer tudo. Credibilidade que vai por água abaixo, tanto do parlamento quanto também do presidente, que a aprovação dele está quase ultrapassando aí a desaprovação 100%. Né? Exatamente. Por ignorar solenemente a opinião pública e por decidir sem apresentar razões pertinentes ao caso, o nosso parlamento põe a sua credibilidade e talvez a própria legitimidade em risco. Francisco, na sua avaliação, por que a população brasileira está tão apática em relação a isso? Ontem a gente não viu um protesto, uma manifestação, tinha um só brasileiro na porta do Congresso protestando contra o Temer. Por que isso? São inúmeras razões. Eu passei muitos anos tentando estudar motivos que levam pessoas a protestarem. O que acontece no Brasil agora, a gente explica com uma palavra francesa que chama malaise. A crise se tornou tão profunda, as opções políticas se tornaram tão insatisfatórias que as pessoas estão muito insatisfeitas, mas já não têm acreditado nem mesmo no poder do protesto para transformar em realidade. Isso é muito ruim para a democracia, eu diria para a sociedade como um todo. Lamentavelmente. Muito obrigado, viu, Francisco, por ter vindo aqui dar essas explicações. Uma boa tarde. É sempre uma satisfação, uma boa tarde para vocês e para os nossos espectadores.